A gente muda de assunto para falar que o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, enviou uma carta ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pedindo desculpa pelas declarações feitas na França que colocaram em dúvida a qualidade da carne brasileira. A medida vem depois de dias de polêmica gerada pela decisão da empresa de boicotar carnes produzidas pelo Mercosul. Na carta, Bompard ressaltou que o Carrefour Brasil vai continuar valorizando os produtores locais, reafirmando sua confiança na qualidade e profissionalismo da agricultura brasileira. Ele atribuiu as declarações ao contexto de crise enfrentado pelos agricultores franceses e reforçou o compromisso do grupo em manter parcerias de longa data com o setor produtivo brasileiro. Em nota, o Ministério da Agricultura e Agropecuária reiterou os elevados padrões de qualidade, sanidade e sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, considerou o pedido de desculpas insuficiente. Nesse momento, é a gente ter a certeza de não minimizar o que aconteceu e nem deixar de lado o que está acontecendo. São duas empresas francesas, numa escalada de narrativas que não são verdadeiras, falando para o mundo sobre a dificuldade ou não da produção brasileira, que o Brasil não quer que ninguém compre os produtos a pulso. Eu acho que a escolha de quem comprar é a escolha individual de cada país. Mas o fato de eu escolher onde comprar não quer dizer que para eu justificar onde eu compro eu tenho que denegrir a imagem da produção de outro país. Lira também defendeu a aprovação de um projeto de lei que estabelece reciprocidade nas medidas de proteção ambiental em relações comerciais. Segundo o presidente da Câmara, é preciso que haja um marco legal para proteger os produtores brasileiros de prejuízos causados por afirmações enganosas, como no caso envolvendo o Carrefour. A nossa conversa é de muita responsabilidade, porque esse projeto, depois de votado, ele não vai dizer que vai causar efeito somente para a União Europeia, não, é para o mundo todo. Portanto, a gente tem parceiros comerciais no mundo todo que têm responsabilidades com o Brasil e o Brasil com eles. Bom, Piotr, vamos resgatar o caso aqui. A tensão começou na última quarta-feira, quando o CEO aí do Carrefour anunciou então que as lojas francesas, só as francesas do Carrefour, deixariam de comprar carne do Mercosul. Uma decisão, vamos dizer assim, pressionada pelos agricultores franceses, que são contrários ao acordo entre União Europeia e Mercosul. Isso acabou, claro, gerando uma reação no Brasil, incluindo o boicote de frigoríficos brasileiros ao Carrefour, inclusive aqui do Brasil. Primeira pergunta que eu te faço, esse pedido de desculpa aí do CEO do Carrefour, você acha que foi suficiente para acalmar os ânimos, para resolver essa confusão gerada desde a semana passada, Piotr? Para acalmar os ânimos, sim. Para se retratar de vez, não. E duvido que vá fazê-lo. Vou lembrar a frase inicial dele lá da semana passada, ainda no clima do G20. Abre aspas, do Alexandre Bompard, do Carrefour, lá na França. Em toda a França, ouvimos a consternação e indignação dos agricultores face ao projeto de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, esse que a França barra de todo jeito. E consideramos o risco de repercussões negativas no mercado francês de comercializar um produto que não cumpra os requisitos e normas europeus. Fecha aspas. Dias depois ele diz assim: o Carrefour não vai mais comercializar qualquer carne proveniente do Mercosul. Bom, ele estava falando para o Brasil. Vamos lá. Primeiramente, a discussão é com o Brasil. Quando se fala em Mercosul, você está falando sobretudo do Brasil, é um maior mercado, obviamente que nós estamos falando de Uruguai, Paraguai e Argentina, por razões óbvias, mas o recado é para o Brasil. O Brasil é o principal negociador dessa questão toda. Vamos lá. O Brasil, nos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, até do finalzinho do Itamar, o Brasil melhorou a sua capacidade de negociação comercial. O Brasil aprendeu como deveria fazer. Normalmente perdia discussões comerciais no mundo inteiro, por qualquer outra questão de tarifa e tudo mais. Lá atrás, e isso é uma obra, sobretudo, do governo Fernando Henrique Cardoso, os negociadores brasileiros da diplomacia profissional e competente daquele Itamaraty que parece não existir mais, nós conseguimos ganhar, para você ter uma ideia, ganhar direito de retaliar o mercado americano, cujos negociadores são extremamente competentes.
Eu tive a oportunidade de conversar sobre este assunto dentro do governo americano no ano 2004. E eles disseram, brigar com vocês agora está mais difícil. E era justamente por causa disso. Por quê? Porque jogo comercial é um jogo de interesse. E jogo de interesse, cada um defende o seu. Funciona assim, é do jogo, ninguém se ofende com isso. Países não têm amigos, nações não têm amigos, nações têm interesses. E tudo bem, vamos achar um ponto de equilíbrio. Neste caso aqui do agronegócio brasileiro, é que o setor privado que trabalha no agronegócio, apesar da deficiência do atual governo em defender o interesse brasileiro, desta diplomacia do governo Lula especificamente, ninguém aguenta mais essa campanha de difamação internacional mentirosa que se faz contra o agronegócio brasileiro. O Código Florestal brasileiro faz qualquer propriedade preservar no mínimo 20%. Se é na região amazônica, é 80% de preservação. Que lugar do mundo tem isso? Se eu aplicar esta regra, este valor do Código Florestal brasileiro na Europa, eu inviabilizo o agronegócio da Europa, a agricultura e pecuária na Europa todinha. Começa ali, vai a Portugal, vê como é que eles plantam uva ali na beira do Rio Douro. Mas tudo bem, eu não estou querendo mudar uma vida e uma tradição dos portugueses, não. Eu só não quero que os europeus, e não estou nem me referindo aos portugueses nesse caso, que criem esse ambiente de falar mal do produto brasileiro, porque isso cria um problema para nós. A França não é grande compradora de carne brasileira, não é este o problema. O problema é que você cria uma balbúrdia baseada numa mentira que depõe contra o agronegócio brasileiro, que é extremamente correto. Temos problemas? Temos, mas nós estamos falando de uma pequena parte. O agronegócio funcional, o que realmente garante a balança comercial, é correto. Então, respondendo objetivamente ao que você me perguntou, reduz a temperatura? Sim. Retrata-se de vez? Não. Ou seja, a gente vai ter próximos capítulos nessa questão ainda. Em relação ao projeto de lei, Piotr, há necessidade de estabelecer um projeto de lei para reciprocidade nessas medidas de proteção? Não deveria, porque qualquer diplomacia faz isso. Até porque esse é do jogo... Já existe? Do jogo diplomático. A Organização Mundial do Comércio, você tinha possibilidade de retaliar. Eu fiz menção aqui. Isso vem desde o acordo GATT, que era lá do acordo de livre de geral de tarifas que você tinha. E depois veio sucedido pela OMC. A lei é para obrigar o Itamaraty a fazer o trabalho que ele já sabe que ele pode fazer e que ele já fez bem feito. Não está fazendo agora, aí por, obviamente, uma indicação política do atual governo. O governo em nenhum momento liderou essa questão na defesa do produto brasileiro. Quem fez foi o setor privado que assumiu essa diplomacia de retaliação e depois de reciprocidade, como fez agora o setor do agronegócio, especificamente o pessoal ligado à carne, com competência, coisa que o governo brasileiro não teve.